Eu me lembro quando eu, nos anos 70, eu estava começando a minha adolescência, eu via que o meu pai, os amigos mais velhos da minha família, todo mundo comentando, olha, vai estrear o novo Fellini, vai estrear o novo Bergman, vai estrear o novo Kubrick, sabe? O novo Luchino Visconti, ó, tá aí, importante. Eu lembro do meu pai falando, aquele Bergman é um chato, ô sueco chato, ô homem chato. Mas é importante, tem que ver, tem que ser. Sempre tem coisas interessantes ali, mas é muito chato, mas tem que ver. Quer dizer, hoje o cinema se reúne de uma forma maciça para ficar fazendo filme de super-herói. Aí fica difícil para mim, que tenho 50 anos de idade, vou fazer 51, ficar achando isso interessante. Fica difícil para mim, entendeu? Acreditar que um sujeito fica falando que ele vai levar todas as malezas da sociedade na costa dele e tal, ele abrir uma capa preta e sair pulando de prédio em prédio com 2 chifres assim. Fica difícil de levar isso, entendeu? Fica difícil de eu respeitar, por exemplo, as pessoas superestimarem, entendeu? Um sujeito fazendo coringa com aquela maquiagem toda, que eu acho legal, bacana. Foi uma bela de uma sacada. Mas é o coringa, gente, não é o Hamlet, não é o Macbeth. Não é o Raskolnikov do Crime e Castigo, é o Coringa. Aí não dá, e levar isso, dar isso, atribuir a isso valores que isso não tem, aí começa a ficar complicado. Então nessa hora você passa a ter filmes que lutam só por uma coisa: dinheiro. Eu, quando eu estava adolescente, nem me passava pela cabeça entrar num filme do Fellini ou do Kubrick, para mim era completamente distante. Eu ia no cinema para assistir os filmes que eram os super-heróis da época, eu assistia. Entendeu? Mas eu tinha 12, 13 anos, 10 anos, aí eu ia para assistir, eu tinha idade para isso. O problema é que hoje eu não tenho mais e ficam me empurrando essas coisas. Mas na época, eu ia nos filmes que eram King Kong, são os filmes que eram palatáveis para a minha idade, que não ia ter um quesito conflitante. Eu ouvia as pessoas, porque a minha subjetividade era muito em torno disso, eu ouvia as pessoas comentando sobre isso, e isso começou a me gerar, claro, uma curiosidade muito grande. Então, quando meu pai veio pra mim e falou, pô, você sempre gostou disso? Eu falei, mas eu vou gostar do quê? Se lá em casa a gente ficava falando de cinema o tempo todo. O meu pai não me contava história da carochinha. Isso eu fui aprender na escola. O meu pai me contava história do Marlon Brando, do Clark Gable, entendeu? Da Grace Kelly, do Fred Zinnemann, do Alfred Hitchcock. Eu falei, você me contou história de cinema o tempo todo? Você acha que eu vou querer fazer outra coisa? Eu fiquei encantado com esse mundo. Então, assim, não tinha noção de quem eram esses grandes diretores. Eu só vim descobrir isso depois. Falei, puxa, esse filme é daquele cara que uma vez um amigo do meu pai e o meu pai estavam conversando. É sobre eles, sobre esse cara que eles estavam falando. A coisa se deu muito assim. Mas enfim, eu tive uma subjetividade, aí foi uma sorte muito grande, de ter uma subjetividade muito propícia a esse tipo de coisa. Hoje nós não temos uma boa subjetividade para a arte. Nós não temos, não estamos vivendo um bom momento para a subjetividade. Até os grandes diretores vivos hoje, eles não conseguem realizar as obras que eles realizaram anteriormente. Não tem como, porque a subjetividade mudou para todo mundo. A subjetividade é como você compõe o teu próprio ser. A tua subjetividade é o jeito que você encara as coisas. Todo mundo acha que tem uma subjetividade que é própria, sua. E você tinha um filósofo, Gilles Deleuze, que num determinado momento da obra dele, ele aponta para essa questão, ele faz uma análise disso, ele fala, na verdade, a nossa subjetividade nada mais é do que um filtro daquilo que está em torno da gente. Então a gente constrói a maneira como a gente vê as coisas e como concebemos elas por conta daquilo que está em torno. Então não é uma coisa completamente nossa, não tem como ser, você é fruto do teu meio. E quando você está num meio que é propício a certas circunstâncias, é óbvio que o teu inconsciente vai ser bombardeado com essa subjetividade. Vai criar esse entorno vai criar a tua subjetividade. Quando você está num outro meio onde isso não é propício, dificilmente você vai ter uma chance. Essa que é a verdade. A não ser que você, por uma epifania qualquer, consiga romper aquilo, porque coisas práticas elas se dão. De repente você pode encontrar um amigo, uma circunstância, um professor, que de repente te acorda e fala, amigo, o que você está fazendo aí não é nada, você está achando que você está fazendo tudo, mas você não está saindo do lugar. Então deixa de fazer parte do problema e começa a fazer parte da solução, para de ser idiota. E aí você troca, aí é possível. Mas aí você começa a criar uma outra subjetividade para você, é um processo muito doloroso. Mas a subjetividade é isso, é como você encara, é como você vê, como você concebe as coisas. É o teu jeito de fazer. Só que o teu jeito de fazer não é completamente seu, é fruto daquilo que está em volta. Olha, isso
tem que ter uma base, e é a base mais concreta e mais confiável, o tempo. Isso é o tempo que dá. Não é uma coisa simplesmente que eu vou falar, embora coisas que eu venha falar pode até tocá-los, no sentido deles reconhecerem que aquilo que eu estou falando é interessante, é precioso. Mas não é um touché, não é uma coisa, sabe, um give me five, entendi. Na verdade é um acúmulo de circunstâncias que ele vai vivendo, ele vai pensando, ele vai analisando e isso vai metabolizando dentro dele. Isso depende do tempo. Na questão prática é muito desgastante para mim, porque eu sempre começo as minhas aulas fracassado, porque eles vêm com essa subjetividade que está fora. Então toda aula eu tenho que brigar com a subjetividade que está fora para começar a tentar estimulá-los a criarem uma própria. No final da aula eu estou vitorioso. É quando dura a minha ascensão, é no final da aula. No final da aula todo mundo falou, pô, era isso, rapaz, é verdade, isso aí mesmo. Ok, quando eles saem e voltam para a vida cotidiana, sem perceber, até porque é um processo inconsciente e a vida prática ela urge, eles vão se distanciando desse pensamento. Que eles só voltam a ter o contato com eles de uma forma mais imperiosa quando eles retornam. Então, mas quando eles retornam já cheio daquelas cracas, daquelas bagagens que essa subjetividade, que não favorece a pesquisa, nem a excelência e nem mesmo a arte, incute dentro deles. Aí eu tenho que fazer lá um processo de acordem, pelo amor de Deus, a conversa tem que demandar uma potência, uma energia muito grande para isso acontecer. E aí durante a aula eles vão fazendo uma retrolavagem. Durante a aula eles vão fazendo uma autocrítica, uma retrolavagem. Então assim, no começo da aula eu sou sempre fracassado, no final da aula eu sou sempre vitorioso. Mas eu vou ser sempre perdendo. Na aula seguinte eu vou perder sempre. Quando ele começa a ter mais experiência, ou seja, esses pensamentos todos começam a ficar mais familiares, aí eu já não sou mais tão fracassado assim no começo da aula e nem tão vitorioso no final, porque ele passa a ser o vitorioso. Aí cada vez mais que ele adentra nesse tipo de pensamento, menos eu vou tendo importância como professor. O que eu quero ter. Eu quero ter menos importância como professor. Eu já falei, as melhores relações elas se dão na forma de parceria. Então eu não quero aluno. Eu não quero um monte de gansinho andando atrás do papai ganso. Isso é uma besteira. O que eu quero é parceiro. Eu quero estar junto com parceiros que me ajudem a pensar, me ajudem a criar e não atrasem a minha revolução. É uma coisa ampla, quer dizer, eu sempre fiquei um pouco, apesar de ser professor e ter dirigido, porque ou eu estou dirigindo ou estou dando aula, esse negócio de aconselhar as pessoas assim, eu sempre achei uma coisa um pouco complicada. Acho nessa hora, é uma coisa minha, tá? Eu acho meio arrogante, sabe, se aconselhar uma pessoa deva fazer ou não. Eu só posso falar da minha experiência. E a minha experiência é o seguinte, eu não larguei essa porqueira toda até hoje, porque para mim não tem sentido fazer outra coisa. Para mim só tem sentido isso. Eu não estou nisso para ganhar dinheiro. Veja bem, eu prefiro ser um poste de luz no meio da rua do que dono do Facebook. Mas de verdade, de coração, de alma. Não tenho atração, admiração nenhuma por esses caras. Nenhuma. E tenho uma admiração brutal por grandes artistas. Porque eles modificaram a minha vida. Quer dizer, eu me servi disso de uma maneira tão grande que uma parte importante do que eu sou, na verdade, eu também devo a eles, entendeu? E isso para mim fez sentido. Eu nunca abandonei isso porque eu não tenho para onde ir. Eu não vejo graça em outra coisa, só vejo graça nisso. Não vejo graça em estar sentado numa montanha de dinheiro se não for pela minha obra. Pela minha obra eu gostaria de sentar numa montanha de dinheiro, deve ser bem divertido. Agora, fora isso, eu não tenho interesse nenhum. Se me oferecesse simplesmente a presidência do Google, da Microsoft, eu falo, não, muito obrigado, oferece para o vizinho, porque eu não tenho interesse nenhum nisso. A minha vida faz sentido ela do jeito que ela é. Para você entrar nisso e permanecer nisso, você não pode esperar a bandeirada de chegada. Isso é uma coisa que é muito... Ela não é utilitária. Ela não é utilitária. Isso se tornou um pouco mais complicado de se entender porque o artista ele perdeu muito da maldição que tinha. O artista ele trocou uma maldição e se tem uma carreira que cabe bem uma maldição é para o artista, ele trocou isso pela celebridade. Então é por isso que ele não se importa em não ser compreendido, ele só quer ser aceito. A grande maioria, salvo raríssimas exceções. Mas isso no mundo inteiro, não é aqui no Brasil, no mundo inteiro.
Não, pro artista cabe bem uma maldição. Cabe bem. Ele só precisa ver se ele tem suporte, se ele aguenta isso. Mas cabe bem para ele uma maldição. Esse mundo celebrizado que está aí, ele não tem efeito sobre mim. Não tem efeito sobre mim. Eu consegui criar uma subjetividade em que eu consigo me blindar, pelo menos o máximo possível. Se não totalmente, razoavelmente consigo me blindar dele. Mete o pé, cara. Mas antes conversa com você se é realmente isso que você quer, se é realmente isso que você gosta. Não fique esperando nenhum prêmio, nenhum dinheiro, nenhuma coisa que vá te consolar, se isso não der certo. Não existe consolo para isso. O que existe é você gostar, vai lá e faz e ponto final. E não pensa no resto. É estúpido, é idiota e é de verdade. Desafio, hein? Como é que você trabalha com... Porque pelo que eu entendi, quando você trabalha com seus alunos, é para dar esse despertar de que, ó, isso que você acha que é único, seu não é. Você está reproduzindo um modus operandi social. Como que é o seu processo